Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aí ao nosso webinário de interpretação de textos e mais alguns assuntos afins, né? Porque eu, professora Júnia Andrade, vou dividir com o professor Marco Antônio Macarrão, que está coordenando esse projeto, a parte de língua portuguesa. Então, nesse concurso do IBGE, eu vou trabalhar com vocês a parte de interpretação em peso, que é o que vai ocupar a maior parte das minhas aulas, tá certo? Depois, eu vou trabalhar também aspectos como a parte de significação de palavras, sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, tá bom? Para quem não sabe, não se lembra do que seria isso, a gente pode dizer basicamente o seguinte, que a parte de sinônimos, né, estuda aquelas palavras que têm significados parecidos, tá? Que, na verdade, tem o mesmo significado. A parte de antônimos já vai se ocupar das palavras que se opõem, certo? Como claro, escuro, não é? E a parte de parônimos e homônimos, que é uma parte um pouquinho mais chata, sempre eu digo, sinônimo e antônimo você não tem que preocupar muito, mas parônimos e homônimos você já tem que começar a se preocupar um pouquinho mais. Por quê? Por exemplo, os parônimos, né, a gente vai estudar os chamados pares paronímios da língua portuguesa, no nosso curso, que diz respeito àquelas palavras que são, que tem uma escrita e um som parecidos, mas que não são iguais. Por exemplo, quando você fala mandado, tipo mandado judicial, e um mandato, tá? Que é um mandato, por exemplo, de um cargo, vamos dizer assim, uma ocupação política, tá certo? De um prefeito, um presidente, por aí vai. Isso é parônimo, nós vamos estudar isso no curso. E nós vamos também estudar a parte dos homônimos. Vejam bem, se os parônimos têm sons e formas diferentes, passam pertinho, né? Nós temos os homônimos que têm algum ponto de igualdade, tá? O que seriam os homônimos? Você fala, por exemplo, almoço e almoço. Almoço, né? O almoço. Eu almoço todos os dias. Então, ali nós temos uma grafia igual, mas um som diferente. Enfim, gente, o que a gente vai estudar, igual eu falei com vocês, vamos pegar da interpretação, vamos, no nosso curso, falar sobre a significação de palavras, vamos estudar a relação entre frases e parágrafos, aí dando uma ênfase às conjunções em especial, e vamos falar de pontuação, tá bom? Bom, mas isso que eu citei para vocês é a minha parte língua portuguesa, que eu vou trabalhar no pulo do gato para o IBGE, que é essa proposta que vocês estão tendo aqui vamos dizer assim, um direito, né? E ao mesmo tempo nos prestigiando com vamos dizer assim, o acompanhamento de vocês de ver um pouquinho como que vai funcionar todo o nosso curso, tá bom? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu vi que perguntaram novamente. Sou professora e coordenadora de um dos setores do Ponto dos Concursos. Estou nesse projeto com uma parcela da língua portuguesa. Os primeiros assuntos de português serão assuntos trabalhados por mim nesse preparatório, não é? E nós vamos hoje falar de interpretação. Gente, vocês estão aí diante de um concurso que pode ser talvez o primeiro concurso da vida de muitos de vocês, tá? Que é esse concurso do IBGE. Ou pode ser um concurso que você está fazendo assim, por exemplo, está desempregado, ou você precisa de pegar um trabalho um pouco mais, nem por desemprego, mas eu sempre digo um pouco mais seguro, que você tem ali aquele seu dia a dia, né? Pelo menos por algum tempo, bastante certo. E hoje, no Brasil que a gente está vivendo, isso é muito significativo, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu desejo boa sorte para vocês, desejo que vocês tenham um ótimo período de estudos, tá bom? Então, vejam bem, Valdemir, nós vamos ter pulo do gato TJ, sim, tá? Acho que a partir de segunda ou terça-feira nós já teremos uma definição, tá bom? Eu vou falar depois sobre alguns concursos ao final com vocês aqui. Bom, então deixa eu só chamar a atenção de vocês, voltando aqui para minha aula, né? Que é o seguinte, quando você fala em língua portuguesa, e eu pergunto a vocês isso aí, o que aperta mais, certo? O sapato de vocês? O que aperta mais o sapato de vocês em língua portuguesa? A gramática ou a interpretação? Pensem um pouquinho. Quando geralmente as pessoas terminam um concurso público, eu sempre ouço assim, as pessoas conferem o gabarito, não é? E as pessoas dizem assim pra gente,
olha, tipo, como é que você foi em língua portuguesa? A pessoa fala, eu acho que eu fui bem, depende da interpretação. Muito bem. Por quê, gente? Porque o desespero na interpretação, a gente acha que interpretação é subjetivo, eu vou provar para vocês que não, tá? Interpretação é técnica. Se você pegar a técnica de interpretação da sua banca, acabou o seu sofrimento. Vai acontecer uma coisa muito interessante com vocês. Vocês farão a prova do IBGE, mas vocês farão a prova do IBGE com aquela concepção assim, de que vocês sabem o que vocês estão marcando, tá? Vocês sabem o que vocês estão marcando de correto, mas vocês olham para o lado, lá para o concorrente que está ao lado, né? Ou atrás ou à frente de você, você tem certeza que ele está confuso, tá? Você não mais vai sentir essa sensação. Eu espero que você pegue essa 1 hora que a gente tira para você, mais ou menos, né? 1 hora e pouquinho que a gente tira para você, ou menos de 1 hora, que você pegue essas dicas e você leve para sua vida e você possa transformar a sua vida com esses macetes que eu vou passar hoje para você, tá bom? Tranquilo? Bom, Valdemir, sou aluno da professora Júnior, pode comprar com você embaixo. Valdemir, beijão para você. Você é meu aluno em que curso? Tá? O Márcio, Júnior, minha namorada, está assistindo comigo e disse que você está muito bonita. O Márcio, eu falo com ela que hoje é sexta-feira. Ela entende. Deixa eu me manda um beijo para ela. Deixa eu ver o que mais aqui. Já falei, meu nome é Júnior, né? Obrigada, Valdemir, pelo elogio. Enfim, eu espero que até o final da aula eu consiga passar bastantes dicas que vocês tenham aí. Não só venham com elogios que eu falo, o melhor agradecimento que a gente tem é chegar no serviço público, em qualquer repartição pública, e encontrar vocês lá na repartição. Não tem coisa mais gostosa que falar. Júnior, eu fui seu aluno. De vez em quando eu tenho essa felicidade, né? Também muitos anos de concurso público. Onde quer que a gente vá, a gente encontra esse tipo de situação. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, Ivan, seja bem-vindo. Quem estiver assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E eu espero ajudar vocês bastante. Eu vou começar com um slide que eu vou abrir aqui para vocês. Se vocês vão notar que o meu material de português é sempre muito pequenininho. Vou explicar por quê. Tá certo? Eu não sei se eu já falei isso para quem me conhece, mas é o seguinte. Eu nunca fui boa aluna de língua portuguesa em colégio, nunca gostei de português. Então, acho que o fato de eu não gostar de português, de colégio, me fez desenvolver algumas capacidades do lado de vocês, tá bom? Certinho? Por exemplo, o que seria essa capacidade de estar do lado de vocês? É de procurar o meio mais fácil de fazer as coisas. Então, veja só. Vocês vão notar que o meu material é muito pequenininho sempre. Eu não tenho material muito extenso, eu trabalho muito com provas, tá, gente? Então, aqui, ó, esse é meu material da aula de hoje. Vocês vão ver que talvez seja o menor material de todos os professores que estão dando webinário, não tenho certeza, tá bom? Então, vejam só. Primeira coisa sobre interpretação. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte, tá? Agora eu vou cessar as perguntas para vocês ficarem bem atentos a isso aqui. Depois, ao finalzinho, eu respondo todo mundo. Gente, quando vocês abrirem uma prova de língua portuguesa, prestem muita atenção, vocês não vão ler o texto. Isso é muito importante. Aluno meu, né? Valdemir está aqui para confirmar que é meu aluno, eu sempre falo, não comecem lendo o texto. Quem faz isso é o concorrente, tá? E a vaga não é para ele, a vaga é para você que está assistindo. Então, vocês não vão ler o texto. Até porque, por que eu estou falando isso com vocês? Porque a prova de português costuma não ser pequenininha. E aí, você costuma ter 2 textos em língua portuguesa, às vezes você tem 3, às vezes você tem um texto enorme, e você fica lendo aquilo, voltando, volta numa pergunta, vai a outra, não dá meia hora de prova, você está com sono, tá? Então, eu recomendo que você não faça isso. Eu recomendo que você, o seu primeiro trabalho que você vai fazer no texto é olhar para a questão. Você vai ver o que a questão quer de você, tá certo? E a Sesgran Rio, para nível médio, que é o caso da prova que vocês vão fazer, ela precisa de apenas 3 dicas, tá bom? Apenas 3 dicas, tá? O que vocês vão trabalhar na Sesgran Rio? Primeiro,
Vocês vão olhar para as questões. Dependendo do que a questão comandar, você vai o texto a partir daquele comando. Como assim? Daqui a pouco eu demonstro. Primeira teoria. Você vai localizar no texto para mim a tese do texto. Geralmente, o que é tese? Só para vocês terem noção. Tese, gente, é a primeira afirmação do autor do texto, tá bom? Guardem isso com vocês. Se você não tiver com o material em mão, você pode tirar a foto da tela, tá? Com o seu celular. Então, a tese é a primeira afirmação do autor do texto. A tese, geralmente, fica no primeiro parágrafo, tá bom? Ela fica no primeiro parágrafo, tá? Então, fiquem atentos, tudo bem? A tese fica no primeiro parágrafo, certo? O que nós teremos? Quando você ler o primeiro parágrafo, eu vou recomendar que você também leia o último. Você lê o primeiro parágrafo no Sesgran-Rio, você vai ler o último. Juni, o meio do texto. Esquece o meio do texto, tá? Esqueça isso por enquanto. Você não vai precisar muito dele, não. Até porque ir para o meio do texto vai ser fácil depois de fazer isso. Então, você vai ler o primeiro parágrafo e o último. Tranquilo? Guarde isso para mim. Depois, a depender do exercício de interpretação que você tiver, você vai observar os elementos de coesão. Eu vou explicar o que é isso lá no exercício. A Sesgran-Rio, você vai descobrir, não é, que você não precisa ler o texto todo antes, não. Ela te dá uma expressão, você vai à linha em que existe essa expressão, tá? E você vai observar se a referência de sentido dela está antes ou depois, se a referência de sentido dela está antes ou depois dessa expressão que ela deu para você, certo? Mas fique tranquilo, eu vou mostrar. E tem um outro exercício de interpretação da Sesgran-Rio que ela coloca uma frase e te pede o significado conforme o texto. Basta você comparar esta frase com palavra-chave que você tem nas opções abaixo, certo? Júnia, não tá certo porque eu não estou entendendo nada. Deixe reservado isso aqui, porque como hoje eu vou dar duas dicas, vou dar uma dica de interpretação e de pontuação, eu vou falar um pouquinho de pontuação, também 3 dicas de pontuação, que é o suficiente para vocês dar pontuação para Sesgran-Rio, não precisa passar disso aqui, tá? É claro que no curso a gente toma cuidado de ver muito mais coisa do que isso, mas eu sempre falo, aluno esperto presta atenção e é obediente. Eu vou falar sobre pontuação porque eu vou abrir as provas da Sesgran-Rio, então eu já vou matar a interpretação e pontuação para vocês, certo? Primeiro, o que a Sesgran-Rio gosta de cobrar em pontuação? Aquilo que todo concurso gosta de cobrar, uso da vírgula, tudo bem? Ela cobra a vírgula, gente, em 3 situações, basicamente 3. Se você souber essas 3, né, você não vai precisar estudar muita coisa de pontuação, não. Primeiro, a vírgula serve para você enumerar elementos, tá bom? Você vai enumerar, vou mostrar daqui a pouquinho. A vírgula serve para você isolar adjunto adverbial, isolar oração subordinada adverbial também. Na verdade, a vírgula tem várias funções. Aí você olhou para mim e falou assim, Júnia, tá, mas eu não sei o que é um adjunto adverbial com segurança. E eu não lembro muito bem essa ideia de oração subordinada adverbial. Então, vem aqui, eu vou te dar 3 exemplos que você não vai esquecer nunca mais na sua vida, tá bom? Primeiro, o da enumeração é fácil. Olha o que você tem aqui. Os princípios que regem o serviço público são os seguintes, 2 pontos. Impessoalidade, vírgula, moralidade, vírgula, legalidade, etc. Né? Não quis colocar todos, coloquei etc. Preciso colocar vírgula antes de etc? Não. Por quê? Porque etc é uma expressão em latim que quer dizer e outras coisas, tá? Já tem um e, esse et aqui, ó, et em latim é o e, tá bom? Do latim. Então é uma expressão que nós ficamos com ela no português. E outras coisas. Tranquilo? Então, preste atenção. A enumeração, a vírgula serve para enumerar? Serve. O ponto e vírgula poderia numerar no lugar da vírgula? Poderia. Você pode enumerar com vírgula ou com ponto e vírgula. Então, isso aqui é fácil, ó, tá? Às vezes, vocês vão ver a Sesgran-Rio tentando dar um tomé em vocês, falando assim, que a vírgula enumera elementos sintáticos de mesma ordem, tá bom? Que a vírgula enumera elementos sintáticos de mesma ordem. Ela pode falar isso, tá?
Aí você fica assim, elementos sintáticos semelhantes, elementos sintáticos de mesma ordem. Ô, gente, tudo que a gente enumera, é da mesma categoria, da mesma função sintática, tá? Tudo que você enumera tem essa vantagem aqui. Então, a vírgula sempre, quando estiver enumerando, está enumerando elementos de mesma função. Você precisa saber se é sujeito, se isso é verbo, não precisa. Basta você saber, está enumerando? Então, são elementos de mesma função sintática. Tranquilo? Então, o item A é mais tranquilo. Item B, aqui que está o osso. Qual é a diferença do adjunto adverbial para a oração subordinada adverbial? Vem cá comigo. É o seguinte. Primeira coisa, eu vou te ensinar a descobrir adjunto adverbial. Se eu for a gramática vai falar assim, não anotem isso não, tá? Porque o que a gramática fala nem sempre ajuda a gente no concurso. Né? Parece que é contraditório, mas é verdade. A gramática diz assim pra gente. Adjuntos adverbiais são funções sintáticas invariáveis que modificam o verbo, outros advérbios e os adjetivos. Bom, para quem odeia português, isso não significa muita coisa. Na minha época de estudante, eu sabia que não significava muita coisa, tá? Então, o que acontece, gente? Eu descobri uma coisa muito bacana. No concurso público, a banca raramente vai trazer adjunto adverbial para você numa palavra só. Elas trazem sempre em locução. O que é locução? Mais de duas palavras, de duas ou mais, tá bom? Então, a locução são sempre o quê? Duas ou mais palavras, certo? Então, gente, o que nós temos aqui? E como é que você vai descobrir? Vocês estão vendo que na manhã deste sábado começa com uma expressão pequenininha, que nós chamamos de preposição? Ó, pela manhã, na manhã, tá? Você disse no Brasil, começou com preposição, ó, na manhã deste sábado, vírgula, adjunto adverbial. Viram? Vocês podem ver que é um termo que a gente nem precisa dele, ele pode sair da frase, tá? Ó, haverá uma corrida aberta ao público. Então, começou com preposição, você já fica esperto. Na Sesgran Rio, gente, é adjunto adverbial. Tá bom? Vocês vão ver que vocês vão aprender rapidinho, na hora que eu começar a praticar a prova. Mas, Júnior, o de baixo, se pudéssemos fazer o trabalho, começa com uma partícula pequenininha. Também. Essa partícula tem uma conjunção, mas de repente na prova você não se lembra de que isso é uma conjunção. O que eu te aconselho? Como é que você vai descobrir quando é adjunto adverbial e quando é oração subordinada adverbial? Anote. Preste atenção. As orações têm verbos, gente. Ó, pudéssemos fazer. As orações têm verbos. Os termos sintáticos não. Então, o adjunto adverbial não tem verbo. Ele começa com uma partícula pequenininha e não tem verbo. As orações começam com partículas e têm verbos. Guardou a diferença? As orações começam com partículas pequenas e têm verbos. O adjunto adverbial começa com partícula pequena e não tem verbo, tá? Mas por que você está falando isso, professora? Porque a banca vai te perguntar o motivo de essa vírgula estar aqui. Tranquilo? Ela vai te perguntar o motivo dessa vírgula estar aqui, tá? Ora, gente, quando a gente está fazendo exercício, você tem que saber o motivo. Gente, na prova da Sesgran Rio, guardem o que eu vou falar para vocês. Só tem dois motivos praticamente. Um é a enumeração. Você já vai ver que está enumerando. Tem uma cadeia, tá vendo? Ó, tem uma cadeia enumerativa. O segundo, ou isso aqui é uma oração subordinada adverbial ou adjunto adverbial. Como não tem verbo, adjunto adverbial. Tá bom? O de baixo tem verbo, oração subordinada adverbial. Tranquilo? Bom, vamos ao que interessa. Essa vírgula aqui é obrigatória do adjunto adverbial? Tá vendo? Essa vírgula aqui é obrigatória? Cuidado com isso em língua portuguesa. Alguns professores de português, para não dizer a maioria, sem querer falar mal dos meus colegas, entendem o seguinte, eles dizem assim, esse adjunto adverbial aqui é de corpo extenso, ele é muito longo, tá? O adjunto adverbial é de corpo extenso, ele é muito longo.
Então, ele tem que ter vírgula. Mentira, mentira. Se você entender dessa forma, você vai ser penalizado na Sesgran Rio, na prova da Sesgran Rio. Por quê? Porque a Sesgran Rio sabe deste entendimento incorreto. Quem criou esse entendimento incorreto? Isso aí por causa de um macete que foi passado pelo professor Pasquale. Quem se lembra do professor Pasquale? É aquele professor da propaganda, do McDonald's, a antiga propaganda. Ele falava assim, se o adjunto adverbial tiver 4 ou mais palavras, ele é longo. Mas isso é um macete, gente, isso não quer dizer nada. Os gramáticos de carreira que fizeram, vamos dizer assim, que fizeram, como é que eu vou explicar para vocês? Que passaram anos estudando língua, né, o fenômeno da língua, eles dizem que, eles só falam assim, recomenda-se o uso da vírgula para os adjuntos adverbiais de corpo extenso ou deslocados. Eles estão deslocados, esse aqui está deslocado porque ele veio no início da sentença, tá? Geralmente o lugar dele é o final. Então o gramático diz que a vírgula serve para isolar o adjunto adverbial de corpo extenso. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Se eu falar para você que uma camisa serve para você, né? Vamos pegar aí, alguém vira e diz assim, a namorada do Márcio, fala assim para ele, Márcio, a camisa serve para você. Ora, o Márcio é obrigado a usar essa camisa? Não, ele não é obrigado. Ela quis dizer apenas que fica bem para ele, tá? Serve, é adequada, fica bem. Então, gente, essa vírgula aqui é boa, mas ela não é obrigatória. Guardem isso, que isso é importante, tá bom? A Sesgran Rio sabe dessa brecha, né? Então, chama atenção. Qual é a regrinha que vocês vão guardar? A vírgula para adjuntos adverbiais é de uso facultativo. A vírgula para adjuntos adverbiais é de uso facultativo, tá bom? Agora, você já sabe o que é adjunto adverbial. Começa com preposição, não tem nenhuma preposição aqui, nenhum verbo aqui no meio. Agora, e as orações? Vamos ver. Ora, as orações adverbiais, elas podem vir antecipadas, né? Toda vez que a gente começa uma sentença com uma partícula pequenininha, alguma coisa está invertida na sentença, isso é fato. Ou é adjunto adverbial ou é oração adverbial. Então, as orações adverbiais podem vir antecipadas, tá certo? Invertendo a ordem da frase, ou podem vir ao final da frase, tá vendo? A partícula está aqui, ó, a partícula pequenininha está aqui, então vem a oração adverbial aqui, tá? É só você pensar. Se a oração adverbial vier ao final da frase, então está tudo na ordem direta. Ó, a oração adverbial veio aqui, ao final. Então, o uso da vírgula aqui é facultativo. O uso da vírgula é facultativo. Quando a oração vem no lugar dela. Quer dizer, a vírgula não é tão necessária assim. Ela é facultativa, tá bom? Quando ela vem no lugar dela. Agora, se você antecipar a oração subordinada, a vírgula será obrigatória. Se você tirar a oração subordinada do final e colocar no início, a vírgula será obrigatória. Tranquilo? Olha que interessante. O adjunto adverbial antecipado tem vírgula facultativa. A oração subordinada antecipada tem vírgula obrigatória. Guardou os macetinhos? Guardaram? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou ensinar a prática, né? Esse material aqui vocês não têm, que são as provas. Eu explico para vocês por quê. Deixa eu abrir, né? Eu vou pegar uma prova aqui, já de 2016. Deixa eu me ver aqui. Praticamente essa prova, o concurso parece que foi aplicado ao final de 2015 ou 2016. Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Mesmo vocês não tendo a prova, não tem problema não, é porque são muitas provas para vocês imprimirem aí. No curso a gente antecipa esse material todo. Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui, nós temos uma prova da ANP, uma prova de nível médio, tá certo? Que é considerada uma prova de um nível, assim, razoavelmente, ela não é fácil, mas também não é aquela coisa, assim, super difícil, não. Existe um texto, ó, texto 1, você já sabe que quando fala texto 1, tem pelo menos texto 2, tá? Tudo bem? Então, texto 1, ó, e aí vem texto 2. E quantas questões de língua portuguesa? 15 questões
e 2 textos. Então, quem fica lendo o texto igual bobo na prova o tempo todo, não está preparado para o concurso público, vai fazer aquilo que a maioria faz. Vocês sabem que não tem vaga para a maioria. Então, a gente tem que descobrir o que a minoria faz, que é para a gente seguir esse bando menorzinho, tá? Então, o que eu falei com vocês? Ó, a primeira coisa que a gente vai ler é o enunciado, tá? Para a gente poder matar a questão. Ele diz assim: a leitura do texto 1 permite sustentar que a narradora. A leitura do texto 1 permite sustentar que a narradora. Então vamos lá. Bom, é a primeira questão, não é? Sabe o que você vai fazer? Você vai ler a introdução. Lembra que eu falei? Leiam a introdução e leiam o final, tá bom? Leiam a introdução e leiam o final do texto, tá? Então aqui diz assim, ó, banhos de mar. Meu pai acreditava que todos os anos, né, se devia fazer uma cura de banhos de mar, ponto. E nunca fui tão feliz naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Então, quer dizer, aqui eu já sei que o pai dela acreditava que tinha que fazer banho de mar, e ela nunca foi tão feliz quanto naquelas temporadas, tá bom? Então, você sabe isso. Aí você vem agora para o finalzinho, ó, atenção, que eu falei o quê? Vocês Gran a gente lê o primeiro parágrafo e o último, tá? Eu não sei da infância alheia, ou seja, da infância dos outros, né? Mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito infeliz a essa ilha encantada que era a viagem diária. Então, você fica aqui mais ou menos de olho nisso aqui. Aí você volta para o exercício e diz assim, ó, a leitura atenta do texto 1, né, permite sustentar que a narradora, né, pertencia a uma família possuidora de uma casa em Olinda, Recife. Então vamos lá no início. Olha só. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. Preste atenção, hein? Eu nunca fui tão feliz naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Tá escrito aqui que ela tinha uma casa em Olinda? Ó, eu nunca fui tão feliz naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Está escrito que ela morava em Recife? Que ela tinha uma casa em Recife? Não, só está escrito que ela nunca foi tão feliz quanto naquelas temporadas. Tá bom? Ela nunca foi tão feliz quanto naquelas temporadas. Vem pro finalzinho, veja se você vai achar. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. Perceberam? Vem cá para as opções. Pertencia a uma família que era possuidora de uma casa em Olinda, Recife? O texto, por enquanto, o trechinho que eu li, introdução e conclusão, não dá para saber. Tinha uma alegria enorme quando chegavam as temporadas de banho de mar com a família? Bom, a gente leu que ela, né, tinha uma alegria, olha só. Essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. E ela aqui diz aqui, ó, eu nunca fui tão feliz quando aquelas temporadas de banhos em Recife, Olinda. Então, essa letra B tá boa, concordam? Ela tinha uma felicidade enorme, tá? Letra C, sofria com uma infância infeliz? Não, a gente viu que ela disse que era feliz. Levantava mais cedo do que toda a família para tomar café e ir logo para a praia? Eu não li isso, concordo? Ficava assustada com um pouco movimento das ruas quase desertas? Não, eu não li isso. Qual que é a resposta, pessoal? Sem dúvida, letra B de bola. Tem nem que discutir, tá? Nem que discutir. Agora, quem lê o texto todo, fica lendo o texto todo, pode acabar se atrapalhando. Por quê? De repente você vai encontrar alguma informação no meio que vai te confundir. Porque a banca retira também de outras passagens informações que são do meio. Mas o gabarito da Cisgran Rio sempre dá, ou introdução ou conclusão, tá bom? Para dar informação no meio, tem que ter outra, aí é outro tipo de pergunta que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, agora, veja o exercício número 2. É o segundo modelo interpretativo. Segundo ou terceiro que eu falei com vocês, da palavra-chave. Então ele diz assim, ó. No texto 1, a narradora diz que uma luz trêmula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo.
Vocês viram que aqui o examinador retirou uma frase inteira do texto, não retirou? Aí ele diz, essa imagem que está aqui nessa frase, gente, ó. Essa imagem apresenta indícios de quê? Então, preste atenção. O que você vai fazer? Você vai ficar lendo o texto, procurando? Não, se a banca já retirou a frase para você, é só você comparar a palavra-chave da frase com o que você tem nas opções e marcar aquela opção que se aproxima mais do que você tem acima. Ó, uma luz trêmula de sol, escondido, nos banhava o mundo. Vamos comparar? Letra A. O sol, eu tenho sol lá em cima? Tenho. Estava encoberto. O que eu posso bater com essa ideia de encoberto? Que palavra eu posso tirar ali que dá para bater com a ideia de encoberto? O sol estava encoberto, o sol estava escondido. Encoberto, pode ser escondido. Tranquilo? Aí, como não tá escrito, né? Só tá escrito aqui, ó, uma luz trêmula de sol escondido nos banhava o mundo. Talvez por nuvens, talvez por folhagens. Essa parte eu não tenho, ó. Quem é que estava escondendo o sol, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar todas as outras opções. Se eu achar uma opção que cobre mais do que a da letra A, tiver mais palavra-chave, a opção passa a ser esta que eu achei, tá? Se eu não achar nenhuma, a letra A é a resposta. Letra B. Uma inversão entre o sol e sua luz. Uma luz trêmula tem o sol e tem a luz. Justifica essa visão subjetiva? Olha a banca deixando o aluno, o candidato enlouquecido, né, com essas expressões aqui, essa visão subjetiva. Inversão, ele só diz que a luz trêmula do sol escondido nos banhava e banhava o mundo. Não tem uma inversão, o contrário aqui, né? Então não tem. Por enquanto, eu sei que B tem duas palavras, mas A tem mais significado que B, tá? Se a luz, né, existe uma luz, ok? Tá, a luz, né? Parecia produzir as mesmas emoções na menina, as mesmas emoções, mas eu não tenho, só tem que a luz foi trêmula. D, o dia amanhecia mais tarde que o costumeiro, o dia amanhecia mais tarde que o costumeiro. Aqui não tem isso aqui escrito. Tem gente que interpreta isso aqui e fica louquinho, acha que se há uma luz trêmula do sol que estava escondido, pode ser que estivesse amanhecendo. Não pode fazer isso não, tá, gente? Esse negócio de interpretar fora do texto aí, sem chances. Depois diz assim, os banhos de mar aconteciam em qualquer lugar. Aqui só tem banhava o mundo inteiro. Não tá escrito banho de mar aqui? Tá vendo? Aqui não tem, só sei que a luz do sol nos banhava. Qual é a resposta? Sem dúvida nenhuma, qual é a resposta? A melhor resposta que a gente tem? Entre B e A, né? Porque B não tem inversão nenhuma, lá em cima não tem. A melhor resposta vai ser letra A. Tá bom? Ô, Júnior, mas ele não fala de nuvens nem de folhagens. Não precisa. Vejam que o examinador, ele toma cuidado de falar talvez por nuvens, talvez folhagens, porque o sol tinha uma luz trêmula escondida. Tranquilo? Certinho? Então, quer dizer, letra A. Que dúvida eu vou ter aqui? Nenhuma, gente. Eu saí da prova com uma segurança tão grande, né? E detalhe, o meu concorrente pode até acertar, mas o tempo que ele vai demorar para resolver a prova que ele está lendo o texto, eu já estou lá mudando de página. Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos pegar a questão número 3. Que fragmento do texto 1 comprova a valorização especial que a narradora dava a esse momento de sua infância? Veja bem, olha só. Ele quer um fragmento do texto que comprova a valorização especial que a narradora dava à infância dela. Então tem que ter essa ideia de valorização especial. Você vai procurar para mim uma sentença que indica uma valorização especial. Não precisa voltar ao texto, já que ele te deu todas as frases aqui, ó. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era tomado antes de o sol nascer. Cuidado para você não marcar a letra A, porque ela está falando do pai dela, tá? Aqui ela está falando do pai dela. Ele está te perguntando a valorização que a narradora dava. Cuidado para não trocar personagem. Isso é muito normal. A gente não presta atenção no que está sendo perguntado e trocar as personagens. Então, letra A, não. Letra B.
Nós nos vestimos depressa e saímos em jejum. Eu vou explicar para você o seguinte. Por que que eu não vou marcar a letra B? Você vai aprender no curso comigo, tá? Eu te dei 3 dicas hoje, mas no curso a gente vê várias, que de cara a gente já corta. Narradora não está no singular, não é uma pessoa sozinha? Então eu não posso marcar uma opção que tenha nós. Por quê? Nós nos vestimos, vai incluir não só a narradora, mas como outras pessoas. E lá em cima não pergunta pela opinião das outras pessoas, só a da narradora, tá? Tudo bem? Então, letra B, não vou marcar, porque está falando de outras pessoas. C, no bonde, mesmo o tempo começava a clarear. No bonde, o tempo começava a clarear. Gente, qual é a opção que a narradora diz claramente, em que ela opina claramente? É um negócio tão bobo que as pessoas não acreditam. Veja só. Diz assim, a frase de deslumbramento, olha só, no bonde, não dá, no bonde falando do bonde, o tempo começava a clarear. Ela quer uma valorização especial. Fala que começava a clarear, todo mundo fala. A frase de deslumbramento ficou sendo uma das brincadeiras da minha família. Mas é da família dela, não é dela. Cuidado, olha só essa palavra deslumbramento. Muita gente cai nessa letra D, igual um patinho, tá? Que vê valorização especial, vincula com deslumbramento. Qual é que é a opinião dela? A letra E. É quando ela diz assim, claramente, eu me agarrava a essa ilha encantada, que era viagem diária. Olha a palavra encantada, dando ideia de valorização, tá vendo? E é a narradora que tá falando, letra E, sem dúvida, tá? Bom, o exercício 4, eu não vou trabalhar aqui agora, porque não é vou explicar para vocês a finalidade da minha aula, né? Mas é um assunto que vai ser do curso, que é sinonímia, tá? Mas tranquilo também. Vou pegar o 5. Olha o que tem no 5, pontuação. Vamos ver se você aprendeu as minhas dicas? Atenção. Você tá vendo que interpretação é muito fácil no Cisgra Rio, né? É só você treinar para você sair de algumas armadilhas que ela pode armar. Do trecho do texto 1, meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer a única reescritura que emprega adequadamente sinais de pontuação e não altera seu sentido. Não fica pensando muito no sentido, não, tá? Vá direto para os sinais de pontuação, já que ela perguntou pela gramática, vai ficar mais fácil para você. Lembra que eu separei 2 elementos de gramática para vocês? Que era adjunta adverbial e oração subordinada? Então vamos ver. Meu pai, isso aqui é um sujeito, né? Acreditava que todos os anos, isso aqui é o quê, gente? Adjunta adverbial de tempo. Adjunta adverbial de tempo. Eu posso isolar o adjunto adverbial por vírgula? Posso. Vocês viram que a gente pode, né? Aqui tá isolado dos 2 lados, porque está intercalado, não pode ser uma vírgula só, tá? Sabe por que não pode ser uma vírgula só? Olha o macetinho, se você não sabe usar vírgula, preste atenção nessa letra C que você vai entender a letra A. Meu pai acreditava que todos os anos, pare aqui, nessa vírgula, pode parar aqui. Meu pai acreditava que todos os anos, preciso seguir, não preciso? Não tá, parece que tá sem sentido. Se eu parar nessa vírgula, não tá sem sentido? Ô, gente, é porque a vírgula tá errada. Você quer aprender a usar a vírgula quando você está escrevendo? É só você ler e parar exatamente onde está a pontuação. Se não fechar o sentido, pontuação errada. Tá bom? Para essa vírgula que está certa, tudo que teria que estar aqui para trás, ó, deveria ter sentido completo. Tá? Vou pegar mais uma, vocês pegaram, ó. Vamos ver aqui essa de baixo. Pra ver se vocês vão entender. Olha que macetinho legal. Meu pai acreditava que todos os anos você devia fazer o quê? Essa vírgula tá atrapalhando, não tá? É exatamente, ela vira um muro, gente. Aqui é um obstáculo, um buraco entre esse verbo e o seu complemento, tá? Vou mostrar mais um, ó. Olha aqui. Meu pai, preciso seguir, não preciso? Então, a palavra fica rodando aqui, não vai. Essas pontuações estão todas incorretas. Olha essa daqui também, ó. Meu pai acreditava em quê? Vírgula incorreta. Ô, Juninho, e a letra A? A letra A, vocês vão perceber que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois, não tem? Se houver uma intercalação, a intercalação funciona como uma ponte. Você pode saltar desse muro aqui para
o outro lado. Funciona como uma ponte. Se você pular a intercalação e fizer sentido, o termo intercalado está corretamente pontuado. Meu pai acreditava que, pulo par de vírgulas, se devia fazer uma cura de banhos de mar. Viram? Resposta letra A. Tá bom? Eu estou tomando cuidado de explicar com calma, né? Não sei se está, mas eu vou acelerar um pouquinho mais. Se vocês não estiverem pegando, vocês me falam, tá bom? Bom, pontuação então, né? E se eu quiser tirar esse par de vírgulas aqui, posso? Pode. Porque esse aqui é adjunto adverbial de tempo, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para eu comentar nessa prova. Nossa, tem uma coisa assim, interessante para a minha aula de hoje. Aqui vai vir gramática, né? Tem interpretação aqui de novo, tá? Mas essa interpretação, olha que interessante. Questão 11. O sujeito fica lendo. Aí a banca vem e faz uma pergunta sobre gramática, gente. Por isso que não pode sair lendo o texto igual bobo. A banca perguntou assim, ó. Se a frase acima, ela já te deu a frase, for reescrita, substituindo-se a conjunção mais por uma forma subordinativa equivalente subordinativa, o resultado adequado será. Esse exercício que sempre cai na Sesgran Rio, eu vou cantar pedra. Vocês vão memorizar para mim conjunções adversativas, tá vendo? Conjunção adversativa, tá? Tem que pegar lá o conjuntinho das conjunções adversativas, memorizar. E vão memorizar a conjunção concessiva. Gente, quem faz curso com a gente que faz prova há muitos anos, o sujeito fica até com preguiça de fazer prova. Porque depois que ele aprende, né, ele não erra nunca mais. Sempre esses Gran Rio troca conjunção adversativa por conjunção concessiva. Porque a conjunção adversativa é coordenativa. Aí ela quer uma subordinativa igual. A pessoa não presta atenção aqui, fica procurando outra coordenativa. É sempre a mesma coisa. Ela quer uma subordinativa. É sempre conjunção coordenativa, adversativa, que ela vai trocar por uma concessiva. Decora os adversativos, decora os concessivos. Está feito um exercício de graça. Isso aqui é coisa de segundos. Quando o aluno aprende, ele bate. Isso aqui vai embora da prova cedinho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é um dado interessante. Ele fala assim, comparando-se o conteúdo e a tipologia do texto 1 e do texto 2, tem-se, né? Aqui eu vou dar a resposta porque é bem simples. Quando você olha como é que eu vou falar para vocês? O iniciozinho dos dois textos, né? Só para poder mudar de prova, para dar tempo, vai falar o quê? Vai falar que ambos os textos fazem menção ao mar, tá? Você vai ver que, de fato, sim, tá bom? Quer ver? Pode ver um finalzinho, ó. Você pode até achar que é coisa de criança, mas o jogo é que cada um leva o próprio balde, simula tarefas a bordo de um navio, né? Então, vai lembrar que o mar, no iniciozinho também ele vai falar a história marítima da Europa, tá vendo? Vai lembrar o mar, e o outro também fala sobre banhos de mar. Então, matou, tá? Certo? É só ler o início de cada texto. Vocês viram? Ele é início e final. Tranquilo? Bom, essa prova eu vou largar de lado, vou pegar outra prova aqui para mostrar, porque a gente fala assim, quando você passa a dica, aí as pessoas ficam, mas eu vi só uma prova. Não, vou mostrar que dá para você, vou pegar uma prova bem difícil, do EP. Olha só, também uma prova recente, tá certo? Aí da EP, que foi da empresa de pesquisa energética, uma prova de nível médio, olha que sufoco, o tamanho dessa prova. 86 linhas o texto. Vocês não vão cair nessa jogada, não é? Enquanto o outro está lá sofrendo. E olha o texto, gente. Coração e mente de uma cidade, né? Um texto bem chatinho, vocês vão ver. E aí vem, ó, um texto enorme, tá? Quando a banca traz um texto só, geralmente ela traz muita dificuldade em relação ao primeiro texto. Ok? Então, quer dizer, não está escrito texto 1, você já sabe que é um texto único, tá bom? Mas, vamos lá? Então, olha só, vou pegar aqui, questão número 1. Ele diz assim para você, de acordo com o texto, uma proposta para viabilizar a ideia de que, veja só, ele já te trouxe a sentença. Ó, uma proposta para viabilizar essa ideia aqui. Perceba que agora você vai aprender no curso a trabalhar com frase solta. Quando você tem que ler só a frase, quando você tem que ler o que está antes ou depois da frase, tá? Nós vamos, no curso, a gente vai dar outro, vai estender isso um pouco mais. Aqui nós temos um caso de uma frase solta,
mas que a banca não está perguntando assim, o que significa essa frase? O que ela quer dizer? Não, ela quer uma proposta para viabilizar isso aqui. O quê? Para intensificar a democracia participativa na cidade, deve-se apostar na disseminação da informação. Tá bom? Então, veja só. Se você observar, ele está falando o quê? Disseminar informação. Tá bom? Aqui eu vou tentar até fazer sem olhar o texto, de certo modo, mas eu vou mostrar lá no texto que você vai achar facilmente. Viu que a banca te deu linhas 59 e 61? Viu? Então, ele quer saber o que vai viabilizar isso aqui. Se você for aqui ao texto linha 51, não precisa ler o texto todo não, gente. Ó, 59 e 61. Tá vendo que aqui tá começando o parágrafo? Ó, não tá começando com isso aqui? Então não adianta você ler antes, você tem que ler depois, tá? A informação estará neste parágrafo aqui. Ó, para intensificar a democracia participativa na cidade, deve-se apostar na disseminação de informação, com dados menos gerais. Ponto. Ele vai explicar o que que é. Os indicadores precisam contemplar diferentes realidades das comunidades, que poderiam ser vistas como microcidades. Então, você tem essa primeira proposta. Também a necessidade de mais e melhores espaços de fóruns de discussão sobre políticas públicas. Ponto. Tem mais um E, vai vir mais um, ó. E o mundo digital trouxe novas ferramentas para medir informação produzida pelas cidades, transformá-las em fatos, figuras, visualizações. Viram que ele terminou aqui no último? A resposta é um desses elementos aqui. É um dos elementos que vai viabilizar isso aqui. Porque depois ele vai falar assim, ó, a quantidade de dados coletados equivale atualmente ao que, tá vendo? Vai explicar outra coisa. Mas o que ele diz, ó, precisam contemplar a necessidade, tá? O mundo digital trouxe novas ferramentas para se medir, tá vendo? E o mundo digital trouxe novas ferramentas para se medir a informação produzida. Então, eu vou aqui embaixo, ó, pega a sua caneta embaixo e caneta em cima, sem pensar muito. A construção de computadores que controla a circulação de pessoas em todos os ambientes. Vamos ver se tem isso aqui. Construção de computadores, pessoas em todos os ambientes. Construção de computadores. Ó, você tem mundo digital, novas ferramentas, mas não fala em construção de computadores. Isso não tem. Criação de um departamento de escuta. Eu li isso. Eu não lembro. Elaboração de projetos arquitetônicos que criem ambientes para diferentes classes sociais. Elaboração de projeto arquitetônico. Os indicadores ficam contemplar diferentes realidades e comunidades, a também necessidade de mais melhorias, espaço e fora de discussão sobre políticas públicas, o mundo digital trouxe ferramentas, não tem nada disso aqui. Elaboração de projeto arquitetônico. Escolha de políticos que respeitem a participação dos cidadãos, está escrito aquilo? Não. Utilização de recursos digitais para a constituição de espaços de discussão das políticas públicas. Todo mundo viu isso aqui no texto, gente? Ó, desculpem, porque eu já estou acostumada a fazer rapidinho. Então, todo mundo viu isso aqui no texto? Ó, mundo digital, tá vendo? Ele vai falar, ó, discussão sobre políticas públicas. Viram? Tá aqui. Eu saio feliz da vida com o meu gabarito, já sei que já matei a resposta certa, enquanto o outro ainda está lendo o texto. Deve estar lá no meio do texto ainda. Tá vendo? Então, não precisei ler o texto, tá? Tá bastante tranquilo. Item 2, ele diz assim, esse texto é um artigo de opinião, peraí, é um artigo de opinião, porque defende um posicionamento a respeito de um tema. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que gente, se ele disse que é um artigo, essa prova é da EP, se você entrar, Maria, no PCI Concursos, você vai achar, é o último concurso da EP, tá? Empresa de energia, tá? De produção de energia. Esse estudo é um artigo de opinião, esse texto que ele falou. Se ele diz que é um artigo de opinião, gente, o que é tese? Preste atenção no que eu falei, hein? Lembra? Vamos ver se vocês guardaram a dica. Tese é a primeira opinião do autor do texto. Não é a opinião do João que ele colocou no texto, não. É a opinião do autor do texto, tá? Então, tese é a primeira opinião do autor do texto. Bom, o que você vai fazer? Você vai ler bem o primeiro parágrafo, porque lembra que a tese está bem no início ou no finalzinho? Mas o finalzinho é tão grande, né? Então dá preguiça, a gente pode ler o início. Vamos ver? Ele diz assim, toda grande cidade cultiva entre seus prédios, né,
ruas e muros, uma soma de aspirações e opiniões sobre sua própria forma de se organizar. Então, ela diz que toda cidade faz isso, tá bom? Embora muitas vezes imperceptíveis, né, elas apontam tendências do que serão grandes centros no futuro. Então, a autora diz assim, ó, que toda cidade cultiva prédios, ruas e muros, né, e opiniões sobre sua própria forma de se organizar. Certinho? Então, quer dizer, tem opinião sobre a própria forma de organizar a cidade, ou seja, a opinião das pessoas. Embora muitas vezes são imperceptíveis, elas apontam tendências do que vai acontecer no futuro. Já dá para eu bater isso aqui, hein? Tá bom? Eu até poderia, como esse primeiro parágrafo é muito pequenininho, eu poderia ler um trechinho do segundo. Mas não, dá para eu fazer. Olha só. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as decisões sobre mudanças almejadas nas cidades devem respeitar o desejo de todos por meio de votação. Ele diz que as cidades devem respeitar, elas têm muros e tal, e respeitam opiniões. Então, eu tenho mais ou menos isso aqui, tá? A letra A não tá ruim, não. Mas vamos ver se tem esse radicalismo aqui de todos por meio, e sair daí por meio de votação. B. Ligações permanentes entre população e governo. Falou de governo lá? Não, lá falou de cidades. São imprescindíveis para a criação de cidades inteligentes, para a criação. Ele está falando de cidades vão ser criadas ou do futuro das cidades? Ó, toda grande cidade cultiva entre seus prédios, ruas e muros, quer dizer, a cidade já existe, né? Embora muitas vezes imperceptíveis, elas apontam tendências do que serão os grandes centros no futuro. Então, não, de jeito nenhum, tá? Então não tem essa ideia de governo, né? Não vai criar cidade, é só para decidir o que vai acontecer no futuro. Sugestões a respeito das reformas das cidades precisam ser analisadas por especialistas em arquitetura. Não fala que vai ser analisado por especialista. Modificações nas cidades precisam estar de acordo com os anseios dos moradores e das associações comerciais. Eu não tenho esse finalzinho, não. Mas aqui existe a ideia de modificação, tudo que vai fazer a cidade, né? E precisa de acordo com a opinião, com as opiniões. Então, esse trecho aqui eu tenho, tá? Percebam que é o maior trecho que eu tenho dentre todos os outros trechos. Propostas de estudiosos sobre o futuro das cidades em futuro. Devem levar em consideração as medidas adotadas em países europeus? Não, eu não li isso. Aqui está lá no meio do texto, eu não li isso no início. Resposta, melhor resposta letra D, porque é aquela que contempla em sua maioria a introdução. Perceberam? É claro que a banca coloca alguma coisinha, vê se você desiste, tipo assim, associação comercial. Mas lá não diz somente quem é a opinião, diz que são das pessoas da cidade, tá? Então, que são dois aí, letra D de dado. E essa é uma prova difícil, tá, gente? Uma prova bastante difícil. Relativamente difícil, né? Tipo assim. Vamos ver? Olha só, uma sobre pontuação antes da aula próxima que já vem para vocês aí. Ele diz assim: a vírgula tem a função de introduzir uma explicação sobre um conceito apresentado anteriormente. Ó, vocês viram que eu não fico lendo a frase anterior, eu vou direto para a pergunta, para não perder tempo, tá? A vírgula tem a função de introduzir uma explicação. Então, vamos ver que passagem que eu tenho isso. Vem cá. Letra A. Embora muitas vezes imperceptíveis, vírgula. Você sabe dizer o que essa vírgula está separando aqui? Eu expliquei na aula de hoje. Quando vocês forem memorizar conjunções, vocês vão memorizar as conjunções adverbiais no curso, né? Comigo ou com o professor Macarrão. Então, vocês vão ver que isso aqui é uma conjunção subordinada adverbial, né? Então, ó, embora muitas vezes imperceptíveis, deixa eu te perguntar. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial ou um advérbio? Advérbio é o mesmo que adjunto adverbial. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial ou é adjunto adverbial? Quem sabe me dizer? É um dos dois, sempre é um dos dois. Ninguém arrisca? Eu sei que tem conjunção adverbial, mas é adjunto adverbial, tá? É adjunto adverbial. Sabe por quê? Isso aqui é adjunto adverbial porque não tem verbo.
A questão é essa, muito bem, vocês acertaram, não tem verbo, tá bom? E a letra B, para debater a dinâmica dos espaços urbanos, vírgula, vocês já sabem o que é isso aqui. Começou com partícula pequena e tem verbo, é oração subordinada adverbial. Começou com partícula pequena e tem verbo, oração subordinada adverbial, tá bom? Letra C. Extraiu-se um raio-x de uma cidade, vírgula, uma lista de 100 pendências, 100 tendências e pensamentos. Aqui não começa com preposição, tá vendo? Não tá isolando nada. A resposta vai ser essa letra C, porque as outras são todas iguais, ó. A sociedade precisa escolher qual linha de metrô ela quer, vírgula. Qual praça precisa receber mais atenção? Ó, ela precisa escolher duas coisas. Qual linha de metrô ela quer, qual praça precisa receber mais atenção. Vocês viram que a estrutura é igual? Qual? Viram aqui? Isso aqui é numeração. Quando a estrutura é similar, ó, mesma função sintática, isso aqui é numeração, tá? E letra E. Com estimativas mais precisas e transparentes. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é oração? Não. Começou com preposição, não é oração adjunta adverbial. Então, vamos supor que você está entre D e C. Né? Você não sabe se isso aqui é um aposto que está explicando o termo anterior. Gente, se for igual, ó, é a mesma estrutura, não é? Se for a mesma estrutura, é numeração. Então, a explicação está na letra C. Fiz por eliminação. Tranquilo? Bom, fiz por eliminação. Olha só, já está chegando o horário da aula do professor, né? Então, não vai dar muito para eu poder estender com muitos elementos aqui. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é essa ideia mesmo que eu passei aqui de início sobre interpretação. Acho que essas dicas já vão ajudar bastante vocês fecharem aqui uma série de elementos, tá bom? Então, eu só quero chamar a atenção de vocês para isso, gente. Se você, no curso, o que a gente faz muito aqui no Pulo do Gato? A gente pega essas regras que vocês viram aqui comigo, tá? De interpretação. E a gente pega outras regras também. E o que a gente faz é praticar exaustivamente isso daí. A gente vai treinando, pegando provas diferentes. Embora você esteja fazendo curso de nível médio, eu sempre falo assim, eu vou pegar a prova de nível superior. Por quê? Porque se você resolver fazer um outro concurso na mesma linha, ou estão para um outro órgão que seja feito pela Cisgran Rio, né? Por exemplo, vem Banco do Brasil aí. Então, o que acontece? Você, naturalmente, vai aproveitar as dicas que você viu em português. Então, você casa duas coisas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado um pouquinho. Só vou tirar as dúvidas aqui rapidinho, antes de passar para outro professor. O Cláudio, eu falei para o cargo de nível superior. Há muita diferença? Cláudio, as dicas de interpretação são praticamente as mesmas. O que vai acontecer? Como no curso a gente vai ter provas de nível médio e nível superior juntas, você vai notar, assim, que às vezes as provas de nível superior, elas trazem textos mais metafóricos, mas aí a prática vai te levar a matar do mesmo jeito, tá? Tranquilo? Gabriel, não tem muita diferença não, tá, Cláudio? O que você vai ter mais diferença, Cláudio, para te falar a verdade, é que você vai encontrar na prova de nível superior um leque gramatical maior, tá bom? Maior, tá? Gabriel, Júnia, antes de terminar a aula, você poderia comentar sobre o curso que o Ponto está pensando em lançar? Posso sim. Estou fazendo esse concurso do IBGE, mas vem outras oportunidades. Quando a gente olha, gente, o que está acontecendo no Brasil? A Globo é terrível, né? Quando você olha a crise econômica que acontece, você tem, por exemplo, o Temer vai lançar um plano agora, por exemplo, de cortes de congelamento de concursos do executivo. Gente, mas é do executivo. O Brasil é muito grande. Então, você tem concursos estaduais, concursos de órgãos que têm autonomia, que têm sua autonomia financeira. Por exemplo, o Banco do Brasil não tem como não fazer concurso, porque é uma empresa prestadora de serviço. E ele tem autonomia financeira. Então, o que acontece? As pessoas ficam um pouco tímidas para lançar o edital, daqui a pouco lançam. E o que está acontecendo com os concursos é um fato bem interessante. Alguns concursos, depois que o governo Temer veio, né, os concursos estão ficando com concorrência vazia. Vou dar uma dica. TCE-PA, TCE do Pará, por exemplo,
prorrogou a data da prova. A prova seria agora, final de semana, jogaram lá para agosto, porque prorrogaram as inscrições. Vai lá ver quanto o TCE do Pará, quanto paga, entendeu? É um dinheirinho muito bom, é Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem autonomia, né? É dele. Dá para sair o Tribunal de Contas do Rio. Hoje o Rio decretou calamidade pública, certo? Do governo, né? O Tribunal de Contas tem autonomia dele. Aí vai vir o Tribunal de Contas dos municípios do Rio de Janeiro, que está pagando para o nível médio, após 3 meses de exercício, cerca de pouco mais de 9 mil reais. Aí a gente vai ter pulo do gato para o TCM do Rio. E capaz de ficar vazio, porque as pessoas vão entender que se o Rio está em crise, esse concurso, vão confundir o TCM com o governo do Rio. Básico, sendo que o TCM, na verdade, fiscaliza, né? Então, fiscaliza as contas. Nós temos, deixa eu ver o que mais a gente tem por aí. A gente está acontecendo no ponto o concurso das carreiras legislativas, porque daqui a pouquinho, não sei se vocês viram os senadores e os deputados tentando fazer emplacar aí um monte de cargo, porque eles iam perder cargos comissionados que iam ser retirados de várias esferas, de vários ministérios, né? Naturalmente, eles também daqui a pouco vão perder esses cargos. Então, o que vai acontecer? Eles querem fazer concurso para garantir o pessoal. E aí vem aqueles concursos maravilhosos, são os concursos legislativos que pagam para nível médio iniciais de 13 de 16 mil reais, tá? Lembrando que o último concurso para a Câmara, para técnico legislativo, foi em 2007 e nomearam todos os classificados, porque eles custam fazer o concurso, tá bom? Certinho? Tranquilo? Daqui a pouco eu estou entrando firme no meu concurso da Câmara, para eu poder jogar as aulas para vocês, mas aí ficam as dicas que eu estou dando para vocês aí. Vocês têm isso, tem Banco do Brasil, tem a Câmara, que vale a pena preparar, tem TCM, nós teremos concurso da Anvisa, que está para sair, abriu também, eu não vi, mas o ISS Teresina, eu vou ver hoje, né? Naturalmente vai ficar vazio, tá? Então, fiquem atentos que as concorrências estão caindo muito. Gente, a hora é agora, certo? É a promoção, né, das coisas. Igual o pessoal não está comprando nada, então tá lá os grandes magazines fazendo promoções. E vocês têm também agora a promoção dos concursos, que os cursinhos estão cobrando menos. Então, quer dizer, peguem com vontade, não deixem de estudar, não, tá? E a vantagem desse produto, pulo do gato, basicamente, vocês estão vendo aqui, igual o Valdemir foi nosso aluno, né? Aqui no curso, não sei se tem mais alguém que foi meu aluno aqui, porque tem muito nome repetido, né? A gente não vai saber de todo mundo. Qual que é a vantagem da aula ao vivo? Você não precisa estudar tanto por fora, tá? Então, se você tem pouco tempo, esse produto tem que ser o pulo do gato. Eu tenho outros produtos no ponto, eu falo especificamente esse. Te ajuda pra caramba. Para você que tem pouco tempo, então, é a mão na roda. E vou falar para vocês, depois eu vou pedir para colocar no ponto o depoimento de uma moça que passou para o Ministério Público do Rio. Ela tem 40 anos, 45 anos, acho que é isso. Tem filho, separada, mãe solteira. O primeiro concurso dela, ela estudou 1 mês para o IBGE, para o MP. 1 mês. Ela só fez pulo do gato. Hoje, no meu tempo, para fazer pulo do gato. Ela estava falida, porque ela abriu um negocinho para ela, não deu certo, então era tudo ou nada. Ela pegou esse 1 mês e ela falou, foi o tempo da aula, e o que você e o Paulo falou, os outros professores, foi o que eu segui a risca e mandei ver na prova. Certo? Passou. Tá bom? Gente, falei demais. Muito obrigada pela companhia, tá? O pessoal vai colocar o link do curso do IBGE para vocês aqui. A gente colocou esse curso do IBGE num preço bem bacana, mas bem bacana, que eu acho que você não vai achar por aí, não, tá bom? Esse aí foi um pedido que eu fiz ao Marco Antônio Macarrão, que ele caprichasse nesse preço, porque muita gente precisa fazer esse concurso, porque precisa fazer mesmo, é o primeiro concurso da vida de muita gente, tá? Então, vocês podem olhar que acho que esse curso custa para R$150, se divide em 6 vezes. Eu acho que é isso, tá certo? Então, podem olhar, divulguem, tá certo? O curso aí entre vocês e seus amigos, para que a gente possa começar o mais rápido possível, tá bom? Beijo grande, vou deixar para o outro professor, já está ali esperando, o Rafael. Rafael, seja bem-vindo, tá? Aula sua.